Ah, cara, nossa, que lindinho! Não! 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 As vinhas foram, tipo, em cima da pele dela. Você tá bem? Você tá... Ele tá bem. Olá? Ele parou de responder. O sentimento de nunca ser capaz de voltar pra casa de novo. Puta, mano, esse jogo tá muito pesado, velho. Meu Deus. Mano. Adeus, Nico. Adeus, Link. One Shot. Opa, e aí, internet, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu sou o Link e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal com uma espinha aqui no canto, não é mesmo? Porque a gente trocou de microfone pra um consideravelmente melhor. Eu não gostei do áudio do último vídeo e agora eu troquei o áudio, espero que esteja melhor, né? Se não tiver, vocês falem aí no comentário e aí vai continuar ruim pra sempre. E hoje, como nos outros dias, a gente vai falar sobre jogos e sobre experiências interessantes. Hoje é um vídeo muito menos sobre teorias, é um vídeo mais sobre experiências, não é mesmo? Imagina você com 18 anos de idade perdendo totalmente a esperança nos games indie que tinham imersões de verdade e por um acaso você entra em um canal por acaso, encontra um jogo por acaso e descobre que aquele jogo ia mudar totalmente a sua trajetória na vida e em diversas outras partes de como você enxergava os games indie. Pois é, essa é a história que nós vamos contar hoje, essa é a história de One Shot e a minha história com One Shot. Roda a vinheta. E ok, né, como esse é um vídeo de histórias, de certa forma, eu acho que eu tenho que dar um pouco de contexto pra vocês sobre o que acontece no começo da história. Então pra gente começar ela, a gente tem que voltar lá em 2006, quando eu ainda tinha 6 anos de idade, basicamente, 6 para 7 anos de idade, e eu estava descobrindo pela primeira vez o mundo dos games e Zelda, The Legend of Zelda, pra ser mais preciso. Essa foi a época que eu descobri os primeiros games da franquia The Legend of Zelda, e como qualquer criança, eu fiquei deslumbrado com a quantidade de imersão que eles colocavam, todas as ferramentas, todas as revoluções, tudo que acontecia dentro daquele universo, como tudo encaixava certamente, como tudo era bonito naquele fato, e eu decidi que quando eu crescesse eu queria trabalhar com aquilo, eu queria ser um criador de games, e então nós avançamos um pouquinho a história, tipo uns 10 anos no futuro, e chegamos a 2018 mais ou menos, é bem mais que 10 anos no futuro isso, né, tipo, eu somei totalmente errado, mas é 2018. Então nós chegamos em 2018 e era uma época onde eu já tinha canal, e era uma época onde eu estava um pouco mais desacreditado sobre os games, onde as empresas haviam parado de arriscar, as coisas haviam se tornado mais comerciais, mais chatas, mais políticas na questão de games. Todas as empresas que começaram e se tornaram grandiosas, arriscando sua vida, criando novas coisas, novas experiências, elas tinham desistido disso, tinham se acomodado em simplesmente criar novos FPS, novos Battle Royale, novos jogos que fossem praticamente todos iguais aos outros, e dentro desse monte de gameplays, eu tava vagando pelo YouTube procurando alguma coisinha pra jogar sem a intenção de gravar, porque eu já tinha decidido que eu ia parar o canal depois de um tempo. No entanto, o vídeo que eu encontrei foi esse vídeo do Alan Zoka, narrando sobre One Shot, um jogo que ele tava começando a jogar na época. Eu decidi assistir o vídeo sem pretensão nenhuma pra poder dar uma olhada se o jogo era interessante ou não, e eu decidi parar o vídeo quando o Alan tava no menu ainda. A música do menu tinha alguma coisa sobre ela, que eu vou falar um pouquinho depois, no entanto tinha algo que me chamava a atenção. Eu decidi baixar aquele jogo pra jogar sem a intenção de gravar, e quando eu abri o jogo por si só, eu vi a tela de menu, eu ouvi a música do menu, eu decidi que eu queria gravar aquilo, nem que fosse a última coisa que eu gravasse no canal, e eu fiquei muito empolgado porque aquilo parecia que ia ser incrível. Quem já ouviu a música do menu do game sabe que eu tô falando, quem não ouviu a música do menu do game, desfrute! E
Então eu comecei o que foi a melhor experiência de um jogo que eu já tive na vida. E o jogo de primeira não impressiona tanto quanto parecia que ia impressionar pelo menu. Aparenta ser só um joguinho simples, gráficos de RPG Maker, aquela coisa bem padrãozinha, você tem um puzzle aqui, uma introduçãozinha ali. Passamos os primeiros 10 minutos do jogo sem saber o nome do nosso personagem, né? Nós acordamos e apenas um tempo depois descobrimos que o nome do personagem é Nico e que nós acordamos com ele em uma casa estranha, não sabemos o que tá acontecendo e a gente aparentemente tem o objetivo de ligar o computador. Mexemos em umas coisinhas aqui, ali, fazemos algumas coisas e conseguimos ligar o computador e logo depois disso nós já temos a primeira coisa incrível da experiência desse jogo, a quebra de quarta parede que nunca mais volta em toda a experiência do game. Quando ligamos o computador, temos a primeira experiência de um personagem do game falando diretamente com nós, o jogador, o que não é nenhuma novidade dentro de jogos que são feitos no estilo de RPG Maker. Jogos indie geralmente gostam muito dessa coisa de quebrar a quarta parede igual o Deadpool, né? No entanto, aqui o One Shot é feito de uma maneira tão magnífica, tão interessante, que realmente chama a atenção logo de início. Quando você começa a conversar com o computador, você percebe que ele tá se dirigindo pra você, o jogador, ao invés de estar se dirigindo principalmente ao Nico. E o game ainda vai além, pegando o nome do seu usuário do Windows, que muitas vezes é o seu nome verdadeiro, não é mesmo? Por exemplo, no meu caso, o nome do canal é Link, mas o nome do usuário do Windows tá como Otávio, que é o meu nome de verdade. E então, quando o jogo pega esse nome e utiliza, ele te dá um pequeno susto assim, você nem imagina, não? Você só tem uma chance, Otávio. Gente, meu Windows! Não, eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Ele criou uma mensagem no meu Windows. Enfim, o diálogo com o computador também não é muito grande, não é nem essas coisas todas aí. Essa parte da quebra de quarta parede no começo do game em si, ela é muito boa. Aí a gente vê que o computador termina o diálogo dele, ele fala que o nosso objetivo ali é ajudar o Nico, que tá no pôster aqui em cima, a sair daquele mundo. Você precisa ajudar o Nico, você precisa salvar ele, e depois disso você tá livre pra poder sair pro mundo afora. Nós começamos o jogo com a mensagem do computador que nós só teríamos uma chance de salvar o Nico. Daí o nome do jogo, não é? One Shot, uma chance. E dali pra frente, tudo é magnífico no jogo. Tudo. Tudo. O jogo original tem ali entre as suas 6 e 7 horas de duração, podendo chegar a 8 horas no máximo se você for muito lento pra poder zerar o game, e foi um dos primeiros jogos que eu zerei dentro do meu canal, gravando direto em um dia só. Eu terminava um vídeo, gravava outro vídeo, terminava um vídeo, gravava outro vídeo, pela minha vontade de saber o que acontecia depois e por quão incrível o jogo era. Lá no início do vídeo, vocês se lembram quando eu falei pra vocês sobre como agora os jogos eram mais políticos, eram menos arriscados e todos eles pareciam basicamente a mesma coisa? Quem já conversou comigo em lives e principalmente assistiu às lives nas quais eu joguei o One Shot hoje em dia, sabe que eu tenho a minha própria visão sobre como deveriam ser games, principalmente games indie, se tratando de serem experiências diferentes. Cada uma delas saindo direto da cabeça da pessoa, passando pra você, deveriam te despertar um interesse diferente. Qual é a maneira que aquela pessoa que criou o jogo conta a história? Qual é a mensagem que ela quer passar? Como ela passa essa mensagem? Como ela te insere dentro daquele universo? E tudo isso funciona em One Shot da melhor maneira possível. A experiência do game não é focada em te mostrar como funciona o universo do jogo. A primeira experiência que você tem jogando o game é muito mais focada na imersão, e nisso ela funciona perfeitamente. No entanto, quando você joga por uma segunda e terceira vez, você percebe que o universo do game é tão bem construído, tão bem fechadinho ali nele mesmo, que você não precisa se preocupar com o desenvolvimento do universo do game. Tudo já tá ali preparado pra você. O desenvolvimento dos personagens é ótimo, o desenvolvimento do enredo de cada mínimo personagem, até os figurantes, é muito interessante. Todo mundo te chama muita atenção. Você não tem um personagem que você não gosta dentro da história, o que é raro. É muito raro, tipo, extremamente raro. E os personagens que você gosta vão do nível, tipo, de você gosta muito, até o nível dos personagens que você termina a história e você ama muito o personagem. E você chora quando você sabe o que acontece com ele no final. E dentro de todo esse universo, cheio de tantas coisas que eu já até abrangi no canal, já fiz outros vídeos sobre One Shot, mas todos eles não atingiram muitas visualizações, e eu sempre me sinto na obrigação de falar sobre esse jogo, porque é um jogo que realmente é o meu favorito da vida. Dentre tudo isso que se desenvolve tão bem dentro do jogo, dentre os gráficos que são maravilhosos, a maneira como eles são fofinhos, as cutscenes lindas desenhadas à mão, as trilhas sonoras sensacionais, a história, os personagens cativantes, o que te chama mais atenção
dentro do jogo, Link, com certeza absoluta é o Nico, o protagonista da história, o personagem que mais te chama a atenção. E eu quase não sei como explicar. Tem algo sobre o Nico que sempre me faz querer citar ele em vídeos em que eu falo de roteiro. Sempre que eu cito um bom personagem, um personagem bem construído, eu acabo citando o Nico pelo menos em uma frase. Tem algo sobre a construção dele que é apaixonante, é sensacional. A maneira como ele funciona durante as 6 horas de gameplay, a maneira como ele evolui e você sabe que ele evoluiu como personagem e você também evoluiu dentro do enredo daquele jogo por conta da imersão. O Nico é de longe o personagem que mais ignora a quarta parede durante todo o jogo. Depois do momento em que ele sabe que você, o jogador, existe, ele passa basicamente o resto da história inteira conversando com o jogador. Nós temos momentos de contemplação, temos momentos em que ele chora, temos momentos em que ele fica feliz, temos momentos em que ele fica esperançoso, temos momentos em que ele fica desesperançoso, temos momentos em que inclusive ele só quer sentar um pouco e conversar com a gente sobre um sonho que ele teve, um sonho bom ou um sonho ruim que ele teve, um momento em que ele só quer conversar com a gente sobre quão grande é a cidade, que ele nunca tinha ido numa cidade, momentos em que ele quer conversar que ele adorou viajar de barco, que ele nunca tinha feito isso, momentos em que nós paramos pra conversar com ele, saber o que ele sente, e ele para pra perguntar pra gente como a gente se sente sobre aquilo, o que é incrível, é uma experiência totalmente nova e diferente, principalmente quando você tá jogando aquele jogo pela primeira vez. O game tem o que? 6 horas de duração, onde durante essas 6 horas iniciais, nós passamos todo o período do game desenvolvendo a nossa amizade com o Nico, criando um vínculo entre o jogador e aquele personagem que você vai amar ele depois de alguns minutos jogando. Isso confirmado, já que todas as 50 e poucas pessoas ali que acompanharam a minha live da gameplay desse jogo, todas essas, quando estavam chegando no final do jogo, elas já amavam de coração o personagem. Inclusive, a gente tem até uns prints, por exemplo, do dia que eu terminei de jogar o jogo, todo mundo colocou uma fotozinha do personagem no perfil, e todo mundo colocou até o nome dele no perfil, porque é um personagem muito amável. E enfim, passamos essas 6 horas de gameplay, todas elas muito bem desenvolvidas. Vamos a 3 áreas principais do mapa, do universo do jogo, vamos até o refúgio, vamos até a Glen e vamos até as Barrens, ou as barreiras. Depois de nos passarmos por tudo isso, finalmente chegamos à torre, chegamos ao final do jogo, com a conclusão de todos os personagens, onde nós descobrimos toda a verdade sobre o universo do game, pelo menos parte da realidade sobre o universo do game. Pra quem não jogou o jogo ainda, muita coisa acontece entre esses dois pontos que eu obviamente não citei, como por exemplo o fato do Nico, após ter acordado, ele é descoberto como uma espécie de messias daquele mundo. Ele carrega o sol, que é aquela lâmpada que ele carrega durante todo o game, em suas mãos, e ele deve colocar aquela lâmpada no alto da torre, assim salvando o mundo, e entre aspas, aparentemente a torre o mandaria pra casa depois de ter salvado o mundo. Ao chegar no final do game, nós descobrimos que na verdade a torre não poderia fazer as duas coisas. Você não poderia salvar o Nico e salvar o mundo. Sendo assim, o final do game é uma solução entre você deixar o Nico morrer e salvar o mundo, ou você salvar o Nico e deixar o mundo morrer. Uma decisão nem um pouco difícil depois de 6 horas de gameplay, de imersão completamente incrível. Se vocês perguntarem o que eu escolhi, ambas as vezes que eu joguei o jogo eu escolhi salvar o mundo, e logo depois disso nós temos a DLC do Solstício, a qual eu joguei com vocês aqui em live, e é justamente a maior experiência que eu já tive com vocês em live fora Sally Face 5, que foi, meu Deus, que experiência incrível, sensacional, muito boa. Lembre do que eu falei lá no começo do vídeo, se o one shot normal quebra a quarta parede, na DLC do Dia do Solstício de one shot, a quarta parede ela é algo que não existe, é uma pedra que é chutada do caminho logo no começo do enredo, já que nós já começamos o game. A DLC do Solstício só começa se você fizer coisas na pasta do jogo, você deleta o arquivo da linha temporal do game, fazendo então com que a história reinicie, e mesmo assim o Nico começa já com memórias de quem era você, e ele começa com alguns flashes da aventura passada dele, do que aconteceu antes, e de como ele já tinha salvado o mundo, então entre aspas, o que ele estava fazendo naquele lugar ainda. A DLC do Solstício retrata do seu início ao fim coisas como linha do tempo e nos explica tudo sobre o universo do game. O universo que, meu Deus, que bem desenvolvido. Nós descobrimos sobre a máquina do mundo, que na verdade o mundo em que o Nico está é uma simulação de um mundo que na verdade já acabou há muito tempo. Uma certa pessoa chamada de Autor, que é um personagem muito importante dentro do game, se sacrificou para que ele pudesse criar a máquina do mundo, que é o executável do game que nós abrimos. E quando nós abrimos
abrimos o executável do mundo, ou a máquina do mundo, nós executamos o jogo, e em conexão com o Nico, nós conseguimos viver aquela história. Temos diversas outras explicações. O game brinca muito com o fato da janela, brinca muito com o fato da quarta parede, ele transforma o executável do jogo em algo chamado de máquina do mundo, e você até chega a concordar com ele em alguns sentidos. A DLC do Solstício estende o game para um nível totalmente novo, totalmente diferente do que nós já tínhamos explorado no game original, que não é pouca coisa, acreditem em mim, principalmente pelo fato do desenvolvimento do Nico, que se lembra das suas memórias passadas em algum momento, e ele percebe que ele já viveu aquilo antes, ele já sabe como são aqueles personagens, o que eles vão falar, e até mesmo nós temos a revelação, aqueles personagens são NPCs, então o próprio Nico começa a se perguntar por que eu deveria salvar esses personagens, por que a gente deveria se ligar com esses personagens, já que eles são só códigos de programação que vão repetir as mesmas coisas todas as vezes, o que eu tô fazendo nesse mundo se eu já salvei o mundo passado, o que eu sou se eu já vivi isso aqui antes e alguém me resetou agora. Tem questões incríveis nesse jogo, incríveis, meu... Nossa, que jogo da hora, meu Deus. Em tudo isso se tratando de um game que foi criado para um concurso, uma Game Jam, onde o objetivo principal era criar um jogo com o tema imersão. E foi isso que o criador conseguiu fazer, não é mesmo? Quando eu comecei esse vídeo, eu comecei dando pra vocês uma pequena introdução do porquê eu queria ser um criador de games quando eu era pequeno. Aquele fato de que eu acreditava de que jogos deveriam ser experiências diferentes, de que eles deveriam passar as coisas de maneiras diferentes, de formas diferentes da cabeça do autor e de como ele queria passar aquilo pra gente, de como ele conseguiria imergir a gente naquele universo, e isso é o que mais me pegou dentro de One Shot. Não foram os gráficos, não foram os personagens. Foi de certa forma o Nico, mas nem ele foi o que me pegou da maneira mais absurda de todas. Foi a imersão de quando você entra dentro daquele universo, quando você realmente mergulha dentro daquilo ali e você, nossa, você vai e você só vai, você nem explica, você só vai. Só vai. E como no final do game, mesmo que você não tivesse tido todas as 100% de 1 milhão de explicações, mesmo que você não tenha tudo aquilo que você esperava receber de respostas sobre o game, você conseguiu o que você queria, você conseguiu imersão, você amou aqueles personagens, você aprendeu alguma coisa com eles e você teve uma experiência totalmente diferente do que foi qualquer outra experiência de games que você já tivesse jogado antes. Eu acho que isso foi incrível, até mesmo quando você termina de zerar o game, existe algo que é muito interessante. O Nico sai pro lado de fora da tela do game, ele sai daquela janelinha quadrada dos joguinhos de RPG Maker e vai embora pro final da tela do PC. Quando você reabre o jogo, você não consegue jogar o jogo por uma segunda vez depois de zerar a DLC do Solstício. A máquina do mundo aparece pra você e fala que o Nico não está mais presente ali, ele se lembra de você, ele se lembra daquele mundo e por isso tá tudo bem. Você não pode jogar de novo, a não ser que você queira jogar assistindo as memórias do Nico de quando você jogou antes. Até mesmo essa mínima preocupação para manter a imersão, quando você reabre o jogo e você percebe que você não vai mais ver aquele personagem, é incrível, é feliz, é triste ao mesmo tempo, né? E fora o fato que todo mundo que tava vendo na live chorou também, né? Tipo, tem uma galera que chorou pacas, por sinal. Link, você voltou. Eu restaurei o mundo. Eu mandei o Nico pra casa. E você não tá feliz? Mesmo que você queira ver o Nico de novo, você não pode, Link. Nico se foi. E sem o Nico, não tem história pra contar. Sem Messias pra atravessar o mundo, sem maneira de você se contatar com o mundo. Mas o Nico ainda se lembra desse lugar. E eu acho que é sobre isso que é esse jogo, sobre imersão, sobre experiências, e ele consegue trabalhar isso de uma maneira tão incrível, tão magnífica, que quando eu quis recriar o meu jogo, quando eu quis começar o meu jogo do zero, quando eu quis começar o meu canal do zero, eu fiz a questão de fazer um vídeo sobre o One Shot, e claro, eu fiz a questão também de quando eu remodelasse meu personagem, eu inspirasse os olhos dele nos olhos do Nico, pra que ficasse claro que eu tive grande inspiração de refazer a minha história por conta do que aquele jogo me ensinou sobre experiências. Eu acho que foi incrível. E bom, gente, eu acho que é isso. Esse foi um vídeo muito mais pessoal meu. Ele não é um vídeo falando sobre teorias de vai ter um One Shot 2. Ele não é um vídeo falando sobre teorias de games. Ele não é um vídeo somente falando sobre isso. É um vídeo falando mais sobre a minha experiência com aquele jogo, falando sobre o porquê, né, explicando um pouco mais sobre o porquê aquele jogo é o meu jogo favorito. E vocês podem discordar de algumas coisas, podem concordar com algumas coisas. No entanto, essa é a minha visão do que é essa história, do porquê eu gosto dela e do que eu acho dessa
dessa história. Eu acho que é sempre interessante trazer esse tipo de vídeo. E é claro, se você tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, o seu favorito aí, comentar aqui embaixo também o que você achou. Caso você não tenha assistido o One Shot e o One Shot Solstice, as duas gameplays estão aí dentro do canal. Eu joguei o jogo completo, a DLC completa em live, então foi uma coisa muito legal de fazer. Foi de fato uma das melhores experiências que eu tive aqui dentro desse canal. Então não se esqueça de deixar o like aí, o favorito, não se esqueça de comentar, beleza? E até um próximo vídeo, beleza? Muito obrigado, valeu, falou e até mais. Fui!